Olá e bem-vindos ao Internute, o outro lado da internet. Comigo, Peter. E comigo, Bruno. Peter, posso mandar um abraço pra uma pessoa? Por favor. A pessoa é o ouvinte. Todos vocês que nos escutam. Muito obrigado, como a gente gosta de agradecer aqui o pessoal que nos escuta, que compartilha nossos posts, deixar aquele abraço pra vocês. Muito obrigado por estarem aqui. Sem vocês, somos nada. Então, muito obrigado. Agora, Peter, agradecer quem nos escuta já tá na nossa zona de conforto. Já é uma coisa que a gente vem fazendo. Agora, a pergunta de hoje é: eu preciso sair da zona de conforto? E eu vou deixar tu começar essa história aí, porque a gente dividiu o assunto em que acho que tu vai ser o advogado aí da zona de conforto, vai defender, vai dizer que não tem por que sair, e eu vou atacar, então vamos começar com a defesa, vai lá. Não, perfeito. Então, realmente é confortável pra gente, fica na nossa zona de conforto justamente pedir para as pessoas compartilharem, mas talvez tire um pouco da zona de conforto as pessoas comentarem, compartilharem os episódios, porque expor a sua opinião às vezes é sair da zona de conforto. Mas vamos ver se até o final do episódio a gente estimula as pessoas a realmente saírem da zona de conforto e, consequentemente, compartilharem e comentarem os episódios. Ou se a gente finge que não, né? Finge que não falou nada. Mas sim, Bruno, hoje a ideia é justamente a gente falar sobre zona de conforto e se a gente deve sair e se ela é realmente esse grande demônio que às vezes aparenta ser na internet, né? Se a gente tem que sempre sair da zona de conforto ou se ela tem algum benefício pra gente. Então, vamos lá, vamos começar. Bom, para começar, obviamente, a definição de zona de conforto, ela é relativamente simples, né? O próprio nome já é autoexplicativo, né? Mas a gente pode dizer que ele se refere a um estado psicológico no qual a pessoa se sente segura, familiar e protegida. Então é essa a ideia, né? De a gente estar confortável, seguro, eu não quero fazer algo desafiador porque aqui eu tô bem, aqui eu tô tranquilo. É justamente essa ideia de evitar situações que possam ser desafiadoras, incertas ou até desconhecidas de alguma forma. É de alguma forma uma rotina, né, ou algum padrão de comportamento que a gente tem que justamente não requer nenhum esforço emocional ou nenhum grande esforço emocional ou mental, né? Uma coisa que a gente está acostumado a fazer, a gente sempre fez, a gente pode fazer no automático sem ter que pensar muito e sem, consequentemente, gerar alguma ansiedade que possa estar associada a isso, né? Então, basicamente, a gente está falando sobre estabilidade, sobre estar tranquilo, sobre manter o status quo. E a gente já viu isso também em outras coisas, né? A gente fala muito sobre zona de conforto nesse termo, nessas coisas mais motivacionais, né? Da gente, como a gente foge da zona de conforto, como a gente pode ser fora da caixa e ser mais criativo, enfim. Mas a gente vê esse movimento também em outros casos, né? Quando a gente fala de comida, por exemplo, na gastronomia, tem o movimento de comfort food que é muito forte, né? Que é justamente da gente abraçar essas comidas que nos fazem sentir mais confortáveis, que remetem à casa, remetem às nossas origens, enfim, às tradições familiares, qualquer coisa assim, que quando a gente come a gente se sente confortável, né? Essa é a nossa zona de conforto gastronômica, vamos dizer assim. Então, a gente tem movimentos dos dois lados, e é um pouco por isso que a gente está trazendo essa discussão, né? De se, é tão ruim, então por que a gente está com um movimento tão forte de comfort food, né? Essa ideia do comfort food é interessante, eu não sabia que esse conceito já tinha ganhado força aí no Brasil, eu não lembro disso na época que eu tava aí, mas aqui sim, se tu vai procurar estilos de restaurante, sei lá, culinária, tu vai ter ali italiano, japonês, aí tem uma categoria que é comfort food, que são essas comidas justamente que te trazem conforto, te remetem à infância. O que é engraçado, né? Porque como é que um restaurante vai saber o que me remete à infância? Então é um movimento que eu não sei nem se faz 100% de sentido e mesmo assim ele tem força. Com certeza. Mas o comfort food ele varia bastante, assim. Ele é um conceito que tem muita variação. Sei lá, talvez para um descendente de italianos, assim, que tem a família italiana, talvez um espaguete seja justamente o comfort food daquela pessoa, né? Talvez para um mineiro comer pão de queijo seja comfort food, assim. Então ele tem muita variação, né? Mas acho que isso que é o interessante da ideia de comfort food como um todo, né? Que é essa coisa que nos dá conforto. Porque quando a gente fala de zona de conforto especificamente, ela é basicamente algo que nos fornece uma base estável e segura para lidar com o estresse do dia a dia. Uma das aplicações justamente é eu tô tendo um dia muito estressante, eu tenho muita coisa para fazer no trabalho, tenho muitas tarefas, muitas coisas, mas quando eu vou para casa eu vou comer esse comfort food que vai me relaxar, vai me dar esse conforto e vai me trazer para essa zona de conforto. Então tem algo muito benéfico aí quando a gente coloca nesse contexto, né? Mas quando a gente fala de outras coisas a gente não consegue ver isso. E aí justamente que eu entro no que seriam os pontos positivos, digamos assim, de ter uma zona de conforto.
que é justamente essa sensação de segurança, né? A gente tá num lugar que a gente é familiar a ele, a gente tá num lugar que é conhecido, previsível, então não vai acontecer nada que a gente não espere, assim. A gente tá na nossa casa, na nossa sala, vendo TV, a gente sabe o que acontece nesse ambiente, assim, a gente não vai se surpreender. Consequentemente, isso nos leva para a redução de estresse, que foi o que eu comentei, né? A gente vai reduzir a nossa ansiedade, o nosso estresse, porque a gente não vai estar exposto a algo que vai nos dar alguma pressão externa, né? E aí, né, outra consequência disso é que a gente vai economizar energia mental, e aí a gente vai talvez levar isso mais para o debate, mas é um pouco por isso que é difícil sair da zona de conforto, porque a gente quer economizar essa energia mental. E também a estabilidade emocional, né? Como a gente está na zona de conforto, a gente está confortável e isso não nos estressa, né? A gente não fica preocupado, a gente está tentando evitar emoções negativas justamente como o medo do fracasso, por exemplo, né? Porque a gente está ali tranquilo. Eu gosto dessa tua definição da zona de conforto como uma base para aguentar o estresse do dia a dia, como se a zona de conforto fosse uma ilhazinha e o estresse fosse o oceano tentando te devorar. Mas estresse não é necessariamente algo ruim, né, Peter? Mas por enquanto tu ainda tá defendendo a zona de conforto, então eu vou deixar esse argumento para depois. Mas aí eu acho que eu já posso começar a migrar o assunto pro outro lado da conversa, assim. Porque, sim, né, tem esse lado bom da zona de conforto, que é o que eu tava comentando justamente agora, mas tem uma questão aí que é um pouco cinzenta e é difícil de definir, que é se essa zona de conforto é realmente confortável, ou ela é mais uma ilusão de conforto, assim. Sabe aquela pessoa que ela tá na zona de conforto, mas ela tá o tempo inteiro reclamando do trabalho, reclamando que as coisas não mudam e que ela não progride, que não acontece nada de novo. Mas claro, né, tu não tá fazendo nada de novo, não tem como mudar sem fazer nada de diferente. Então, às vezes a gente usa a zona de conforto como um escudo pra fugir de alguma coisa que a gente quer. Que aí eu entro justamente nos pontos negativos, né, da zona de conforto, e aí depois eu acho que tu vai aprofundar mais isso, né. Que o primeiro é justamente essa ideia de estagnação pessoal, que a gente fica reclamando, enfim, com esses problemas, e isso acaba impedindo o nosso crescimento, né, se a gente não fizer nada de novo. Limita as nossas oportunidades, obviamente, porque talvez as oportunidades passem na nossa frente, mas a gente tá tão confortável aqui debaixo da nossa coberta, tão quentinho, por que eu vou sair se pode estar frio ali fora? E essa falta de autodesenvolvimento, né, porque a gente, obviamente, consequentemente não evolui, né, não progride, seja educacionalmente, profissionalmente, assim, de qualquer forma que seja. E aí nos leva, claro, para um arrependimento no futuro, né? Então essa pessoa que ela tá confortável, não quer fazer coisas novas porque isso pode ser ruim para ela, mas ao mesmo tempo ela tá reclamando, ela tá meio que se arrependendo de algo que ela nem fez ainda, né? Ela nem tentou, como é que ela tá se arrependendo? Então, enfim, tem coisas boas na zona de conforto. Eu acho que esse é o ponto principal que eu quero deixar aqui, assim, nessa definição que é confortável, e conforto é uma coisa boa, né? É um adjetivo bom, mas tem motivos pra gente sair dela, né? E eu acho que aí a gente pode fazer a transição pra segunda parte dessa discussão. Vamos lá, me dá esse microfone aí, então. É engraçado como tu falou ali do zona de conforto, tá tão quentinho aqui embaixo da coberta, porque vai bem contra o que tu tava falando antes, né? De gente que tá na zona de conforto, mas não tá confortável. Porque quando a gente fala a palavra conforto, a ideia que dá é justamente essa. Aquela cama ali às 6 horas da manhã, quando o despertador tocou. Cara, é o lugar mais confortável do mundo. E a zona de conforto pode ser isso pra ti, quando tu definiu ela como algo que te defende do estresse do dia a dia, perfeito. Mas ela também pode ser um campo enorme de estagnação que não é nem confortável. Só chama ela de zona de conforto por falta de um nome melhor. E aí é interessante que eu assisti um vídeo aqui, uma palestra, e depois eu vou entrar mais a fundo nisso, onde ele tá dividindo em 4, ao invés de só 2, tipo, dentro da zona de conforto ou fora, ele divide em 4 campos, e um deles é justamente chamado estagnação. E já vou te dar um spoiler, que é obviamente o pior dos 4. Mas depois a gente entra, que os outros 3 são bem interessantes também. Mas agora, se a gente quer falar sobre sair da zona de conforto, ou será que eu saio, né, como é a pergunta do tema aqui, lá vem o Bruno trazer mortalidade de novo, né? Pra mim já é um assunto que tá dentro da zona de conforto, já tendo falado tanto sobre isso, mas é que não adianta, né, cara? Guia a nossa vida. Eu tava fazendo umas contas rápidas aqui, a gente vive por cerca de 30 mil dias. E é sempre um negócio que me assusta um pouco colocar a nossa existência em dias, porque 30 mil é um número alto, mas, né, dá pra ver o final, assim. E porque, 3 aninhos já foi 1000, entendeu? Então, assim, 30 mil não é tanto, assim.
Só que sabe o que eu acho interessante desse argumento e por que eu tô trazendo ele à tona? Porque quando a gente pensa que a gente realmente tem esse tempo definido e que a gente tem certas coisas pra fazer e tal, e que, né, um dia não vai poder mais fazer, eu não consigo decidir se isso é um argumento pra ficar na zona de conforto ou pra sair da zona de conforto, entendeu? Porque tu pode muito bem me dizer, bom, qual é o objetivo, então, qual é o fundamento de eu sair de um negócio que eu já achei, do lugar que eu tô feliz, do lugar que eu tô bem, pra que eu vou sair daqui se eu já cheguei onde eu queria chegar? Enquanto que do outro lado tu pode dizer, não, cara, olha só, tu tem que aproveitar a tua vida, tu tem que fazer o melhor que tu puder dela, tu tem que descobrir novas coisas. E aí volta naquele conceito do que é aproveitar a vida, e aí, enfim, acaba ficando super complexa a discussão. Mas é um argumento que eu acho bacana pros dois lados, assim. Se a gente quer ser um pouco mais preto no branco e deixar a conversa um pouco mais leve aqui, eu vou te já dar alguns pontos de por que sair da zona de conforto. Sair da sua zona de conforto vai te dar mais resiliência, então tu acaba sendo um cara que tá muito mais acostumado a situações que não vão do jeito que tu tá esperando e tu sabe como lidar com elas. A boa e velha malemolência, né, Peter? A gente ganha bastante quando sai da zona de conforto. A gente acaba aumentando a nossa autoestima também, porque quando a gente aceita um desafio e a gente percebe que a gente dá conta dele e a gente se vê fazendo algo que a gente nunca se imaginou fazendo, isso é uma sensação muito boa. Assim, cara, eu não sei jogar polo aquático. Não tem como eu jogar polo aquático. E daqui a um ano eu tô jogando super bem. Putz, é legal isso, sabe? É bom. E assim, pra eu ter conseguido jogar super bem, eu tive que jogar super mal. E pra eu jogar super mal, eu tive que sair da minha zona de conforto. A gente acaba tendo menos arrependimentos. Isso é uma coisa que tu já falou, e eu tenho na minha lista aqui, que a gente acaba se arrependendo de coisas que a gente não fez, se a gente quer ficar confortável. E também a gente acaba tendo menos travas na nossa vida. A gente tem uma chance maior de descobrir realmente quem a gente é, descobrir as coisas que a gente gosta. Tem aquela frase, né? Tu não sabe do que tu gosta, tu só gosta do que tu já sabe. Então, assim, tu precisa sair da tua zona de conforto pra conhecer coisas novas, saber mais coisas, e aí sim tu vai encontrar coisas que tu gosta de verdade, ou gosta mais das coisas que tu já gosta hoje. Então, claro, assim, é lógico que tem vários benefícios em sair dessa zona de conforto, mas eu acho que enquanto eu falo isso, eu já posso trazer a ideia de que também não é 8 nem 80, né? A gente gosta de achar um meio termo aqui, e quando a gente tá falando de zona de conforto e a gente posa essa pergunta dessa forma, será que eu fico, será que eu saio? Cara, não é preto no branco, assim, tu pode talvez tentar chegar numa resposta específica pra uma situação, mas eu acho que querer levar a tua vida dentro da zona de conforto ou fora da zona de conforto, um é tão perigoso quanto o outro. Eu acho que aí tu trouxe uma definição que é muito importante, até para depois a gente levar pro debate, que é que sair da zona de conforto não é uma coisa definitiva, né? Não é que, tipo, tu saiu, tu nunca mais vai poder voltar. Não, tu sai, dá uma volta e volta pra casa, sabe? Tu vai até o mercado novo que abriu ali na esquina e volta pra casa. A gente tem essa ideia um pouco 8 ou 80, né? Pra usar a mesma expressão que tu usou, assim. Que se eu sair da zona de conforto, eu tenho que estar sempre fora da zona de conforto. E não é o caso, assim. Às vezes tu precisa da zona de conforto justamente pra te dar força pra ir pra fora, sabe? Então, eu acho que faz todo sentido essa definição, até pra criar essa base de que, tipo, quando a gente tá falando de sair da zona de conforto, não é sair pra nunca mais. Tu sai, talvez tu vai lá aprender a jogar basquete e ver que tu nem gosta de basquete. Talvez tu tava ali com essa ideia de que tu queria ser um grande jogador e, nem gostei tanto, não é pra mim não. Que talvez se tu ficasse na zona de conforto, tu ia criar uma angústia, tu ia achar, eu podia ter sido, ia se arrepender por uma coisa que no fim tu nem gostava, sabe? Então, mas isso é um ponto interessante, porque lógico que eu concordo com tudo isso que tu disse, mas às vezes parece que é muito permanente, né? Recentemente eu vi pessoas terem uma oportunidade profissional, e uma oportunidade clara, assim, realmente foi oferecida a essas pessoas e todas elas passaram, falaram, não quero essa oportunidade. E eu lembro de ter achado muito estranho, assim, depois eu falei com essas pessoas e eu entendi os motivos e tal, mas eu vou te confessar aqui que não é algo que eu me veria fazendo, sabe? Se eu tiver uma oportunidade, eu vou pegar essa oportunidade. E um dos motivos pelos quais essas pessoas deixaram essa oportunidade passar é por causa dessa ideia de permanência que tu citou ali. Eu vou pegar isso aqui e é fora da minha zona de conforto, então eu não quero, porque por mais que seja uma oportunidade, eu não quero ficar fora da minha zona de conforto. E aí, assim, o exemplo que tu deu antes é do cara que sai da zona de conforto e depois volta. Esse exemplo é um pouco diferente. Esse exemplo, tu sai da tua zona de conforto e tu expande ela.
Que aí eu acho que é uma coisa muito interessante também, e provavelmente tu viu isso na tua pesquisa, eu vi bastante na minha, e quero entrar mais a fundo nisso, mas essa ideia de expandir a nossa zona de conforto, que obviamente só tem como fazer se tu tá disposto a sair dela. E também eu vi gente que saiu e voltou nesse âmbito profissional, eu já vi 2, 3 pessoas que deixaram de ser professor pra ir pro lado mais administrativo, e voltaram a dar aula alguns meses depois, sabe? Porque foram lá e falaram, não é pra mim trabalhar no escritório, ter que lidar com situações mais difíceis e tal, não, eu gosto de estar ali com os meus alunos e tal, eu quero voltar. E voltaram, entendeu? Normalmente na tua vida tu vai ter a opção de voltar atrás quando tu toma uma decisão assim que acabou não sendo pra ti. Então eu acho que essa ideia de permanência, de quão permanentes são as nossas decisões, ela é real, mas ela é muito menor do que esse monstro que a gente pinta. Claro, eu não quero diminuir algumas situações, porque, claro, tem situações onde a gente às vezes tem que tomar uma decisão que não tem volta. Assim, talvez se demitir do emprego, talvez tu não vai conseguir esse emprego de novo. Sim. Mas um exemplo que sempre me vem à mente, que me faz pensar nessa ideia de tentar coisas novas, era de um amigo que queria se mudar para o exterior, assim, queria morar em outro país. E ele tava com essa dúvida, assim, não sei se eu vou, não sei o quê. Não tenho também família que me prenda aqui, não tenho um emprego que me prenda, enfim. Mas então, por que tu não quer ir, assim? E no fim a conclusão que ele chegou é tipo, eu vou ir, porque a pior coisa que pode acontecer é eu voltar. E eu voltar exatamente onde eu já tava, então eu não perdi nada, sabe? Então, claro, tem situações onde a gente não tem essa opção, às vezes o voltar não é uma opção, mas talvez várias vezes a gente tenha essa opção, mas a gente tá tão preso no medo do que pode dar errado que a gente não pensa que, ok, sabe, não vai acontecer nada. Sim, isso é uma coisa que eu pensei também. Eu não sei se esse teu amigo era novo quando ele decidiu fazer isso, mas essa ideia de tomar riscos, estar ligado a pouca idade, é um negócio que faz bastante sentido também, né? Porque tu tem muito menos a perder, que a gente fala, não tenho família, não tenho nada me prendendo aqui, minha carreira não tá lá em cima ainda, tô recém começando. Tu tem muito menos a perder e tu tem muito mais a ganhar, né? Porque tu ainda tem muita coisa, muita vida pela frente, então ter uma experiência, ter mais resiliência, ter mais autoestima agora, enquanto tu tem 15, 17 anos, versus receber isso tudo lá quando tu tem 60, putz, tu podia ter vivido esses 40 e poucos anos aí já com resiliência, já com experiência, né? Então acaba que os lados bons são maiores e os lados ruins são menores. O que não quer dizer que a gente chega num ponto da vida onde a gente fala, tá, agora deu, desliga a chave sem mais nenhum risco daqui pra frente. Mas o meu ponto é só que faz mais sentido, na ponta do lápis, tomar mais riscos quando a gente é mais novo, né? Mas, Peter, já nos encaminhando pro debate aqui, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Tá, a gente já decidiu que vale a pena de vez em quando sair da zona de conforto, mas pra que ficar experimentando coisa nova a vida inteira se a moral é achar alguma coisa que tu gosta, entendeu? Tá, tu tá experimentando, aí tu achou um negócio agora, para! Entendeu? Pra que vai ficar saindo pra ser? Meu, tu já achou, agora para. Tu não acha isso? Eu não tô dizendo que eu acho, tá? Mas eu tô só te fazendo essa pergunta. Pra que vai ficar, continua saindo do negócio? Eu acho que isso talvez seja uma questão muito maior do que o que a gente tá debatendo aqui. Porque eu acho que entra quase numa questão filosófica de que o ser humano nunca tá contente, né? A gente consegue aquela coisa que a gente sempre queria, mas tem agora aquela outra coisa que é a que eu quero mais ainda. Sempre tem alguma coisa que a gente quer mais, aquela próxima etapa, sempre tem o depois, sabe? Então, talvez seja uma questão mais filosófica, mas acho que antes disso a gente tem que passar pelo nosso debate. Talvez lá na conclusão a gente consiga responder isso. Vamos lá. Então vamos lá, Bruno. Preciso sair da zona de conforto? Sim ou não? Eu acho que a tua resposta vai ser que sim, então a gente pode começar por aí. Já vou começar então aqui, já que tu me rolou essa bola aqui, eu já vou começar com um clichêzão aqui, que agora vai dar um nó na tua cabeça, que é o seguinte, cara. Aceitar o risco, né, Peter, e sair da zona de conforto sempre parece ser a opção mais assustadora, mas e se eu te propor que mais assustador ainda é imaginar que tu tá vivendo a pior versão possível da tua vida. E tu vai continuar vivendo essa versão se tu não sair de onde tu tá agora. Claro, eu tô zoando aqui porque é um conceito clichêzão e tal, mas faz sentido, né? Quando a gente tá muito fundo dentro da nossa zona de conforto, a gente acaba nem percebendo que existe mais lá fora, que existem melhores versões da nossa vida. E eu acho que, por mais que eu tenha debochado aqui da frase que eu mesmo trouxe, eu acho que é um ponto bom pra começar essa discussão.
Já é a segunda vez só nesse episódio que tu trouxe uma angústia existencial pros ouvintes. Cara, hoje eu tô, velho, hoje eu tô. Hoje tu tá inspirado. Mas eu acho que tem um fundo de verdade nisso que tu tá falando, porque me lembrou muito daquelas pesquisas que se faz com as pessoas que estão no fim da vida, né, que estão no leito de morte. Uhum. E geralmente se pergunta, né, o que ela achou da vida, enfim, se ela se arrepende de alguma coisa. E a resposta mais comum é sempre que elas se arrependem de não terem tentado XYZ, de não terem se arriscado mais na vida. Então elas estão justamente falando assim que o que elas mais se arrependem na vida era de não terem saído mais da zona de conforto. Só que não adianta a gente esperar o leito de morte para tomar essa decisão, né? Talvez a pegadinha esteja na pergunta, né? Preciso sair da zona de conforto? Sim, assim, pela própria definição da zona de conforto, a gente já percebeu que sim, a gente tem que sair. Mas não significa também que eu só sair e nunca mais vou voltar pra cá, que é o que a gente tava discutindo agora há pouco, né? Ah, cara, assim, eu já vi esses vídeos, eles são super bonitinhos e tal, e eu não acho que as pessoas estão erradas de dizer isso, mas também olhar pra trás é muito diferente, né, Peter, do que viver o momento, assim, a gente acaba ficando mais nostálgico. É claro que quando tu já tá com 100 anos, tu vai poder dizer, eu queria ter tomado mais riscos, mas quando tu tá ali com 25 e tu sabe, tu tá sentindo tudo que tu tem a perder, é muito mais difícil tu tomar esse risco, né? Então, assim, olhar pra trás e querer ter feito mais, ok, mas chamar isso de arrependimento eu acho um pouco meio pesado, assim. Mas enfim, a gente já falou isso em outro episódio, o que eu acho do conceito de arrependimento. Agora, tocando no outro ponto que tu falou ali, isso de sair da zona de conforto e não voltar mais, quando a gente fala isso parece ridículo, mas assim, eu tenho certeza que você deve ter se deparado com muito disso na tua pesquisa. A internet tá regurgitando essa ideia de que tu precisa viver mal pra poder ver que... Calma, cara. Tu precisa abandonar tudo. É o conceito de minimalismo, é o conceito de não sei o que, é subir na vida, é descer na vida, é morar na floresta. Pô, calma, cara, calma. Então, assim, e tem muita inspiração errada aí fora, tipo de gente que faz sempre tudo e tá sempre mudando e tá sempre correndo atrás. E de repente, essa é a melhor vida pra essa pessoa. De repente, funciona pra ele, de repente, ele tá bem. E é um negócio que chama a atenção, mas de repente não é pra mim, entendeu? Só que, claro, quando eu vejo essas coisas, dá um... não, podia estar fazendo mais com a minha vida. Então, às vezes, é muito fácil tu cair nessa onda de que eu preciso me mexer, eu preciso fazer mais, eu preciso mudar, porque tem outras pessoas que estão fazendo também, então quer ficar pra trás, entra aquela ideia de FOMO, né? Fear of Missing Out. E principalmente o pessoal mais jovem, que antes eu falei que quando tu é mais novo é melhor assumir esses riscos, mas também é mais fácil se deixar levar por essas coisas. Então, acho que a gente precisa ser cauteloso com isso, né? Exato. Eu tava justamente ali no começo falando, né, dos pontos positivos de estar na zona de conforto, que vai um pouco contra justamente esses discursos que aparecem tanto na internet, assim, de que eu tenho que estar sempre fora da zona de conforto, eu tenho que viver muito mal pra conseguir viver bem. Assim, não faz sentido nenhum, sabe? E mesmo se a gente for olhar, assim, racionalmente, e coisas que a gente já discutiu em outros episódios, assim, sobre como a gente aprende, né, como a gente evolui, como a gente constrói coisas na nossa vida, se eu tiver 100% do tempo fora da zona de conforto, eu não vou ter resultados, eu não vou aprender coisas novas, porque eu não tô dando tempo pro meu cérebro aprender sobre essas coisas novas. Ele não vai processar isso que ele aprendeu, ele não vai entender a realidade e conectar aquela coisa nova que eu tô aprendendo com o mundo real. Não tem nenhum alicerce, sabe? Se eu tô sempre trocando, eu nunca tô em lugar nenhum. Então, tu nunca vai construir algo. E aí tem várias coisas que eu encontrei na pesquisa justamente de quando é bom estar na zona de conforto, né? O óbvio, né? Descanso e recuperação, que é um pouco disso, assim, o descanso e recuperação são essenciais para a gente aprender coisas novas. Então a zona de conforto se faz muito necessária para recuperar a energia não só física, mas também mental e emocional. E aí nos dá essa estabilidade. Só que não é estabilidade por nada, vamos dizer assim. É como se eu tenho que construir uma coisa nova da minha vida, então eu preciso sair da zona de conforto para começar a construir essa coisa. Depois que eu construí o primeiro andar, eu preciso estar confortável com ele, sabe? Eu criei essa base, daqui para baixo eu não vou. Então, tipo, aqui eu tô bem. Mas também não significa que eu tenho que parar aqui, eu tenho que começar a construir o próximo andar, sabe? Tem um pouco dessa coisa de degraus, que é outra teoria que se fala muito nesses discursos motivacionais, mas parece que essas coisas não estão conectadas nesses discursos, assim. As pessoas precisam ligar essas duas coisas. E tanto isso é uma coisa que a gente entende intrinsecamente, talvez, que a gente tem algumas dessas coisas institucionalizadas, assim. Por exemplo, eu ir pra faculdade, sabe? É uma saída da zona de conforto institucionalizada, assim, que a gente tem por padrão. Tá, tu terminou a escola,
beleza, tu estabilizou essa etapa, agora tu tem que ir aprender na faculdade, tem que escolher um curso totalmente diferente, que dá angústia em muita gente escolher que curso vai fazer, e como é que vai definir isso, que carreira vai seguir, enfim. Mas tu se joga fora da zona de conforto para fazer essa faculdade e criar esse próximo alicerce, assim, essa próxima andar, essa próxima base, sabe? Então aqui a gente tem, e é justamente essa ideia, assim, de sair para conquistar a tua faculdade, a tua graduação, e estabilizar, então tu expandiu a tua zona de conforto. É nessa ideia de que sair não significa ir embora e depois voltar para a mesma zona de conforto que tu tinha, sabe? Meio que um jogo de war, assim, tu saiu e foi lá ampliar o teu espaço, sabe? Tu conquistou território, tua zona de conforto agora é maior. O jogo de war, aí a tua zona de conforto vai acabar reduzindo quando alguém tirar um 6 no dado, cara. Eu não sei se eu tô muito feliz com essa tua alegoria aí, mas... Agora, esse exemplo da faculdade eu já gostei bastante, porque eu fiquei imaginando aqui, lembrando a primeira semana, né? O cara chegando lá no campus, não conhecia ninguém, segurando a mochilinha ali, meio nervoso. Putz, negócio gigante, muito maior que a escola. Aí tu pensa lá o terceiro, quarto semestre, o cara sentado lá no bar do outro lado da rua, a aula passando lá, o cara nem na aula foi... Que já sabe tudo isso aí, já aprendeu. Porque quando o cara é novo, ele já sabe eu acho tudo. Que tem eu acho que tem uma história meio pessoal aí, não? Não, eu tô brincando. Inclusive minha aula da faculdade era de manhã, então assim, eu não matava a aula no bar, não. Mas essa ideia de que já ficava muito mais confortável e tal, e já tava em casa, né? Já era a segunda casa lá. Isso acontece com tudo. E agora, eu não sei se isso é uma ideia muito óbvia que não tinha me ocorrido, ou se não é tão óbvio assim, só parece óbvio agora, porque eu tô nesse tema já faz umas semanas. Mas essa ideia de expansão, né? Isso que tu falou dos degraus, eu achei interessante, tu tá visualizando mais pra cima, eu já tava visualizando mais plano, assim, mais como o tabuleiro de War mesmo, mais abrindo. Porque a gente fala muito de sair da zona de conforto e eu não vejo gente falando de expandir a zona de conforto. E parece muito menos heróico, né? Porque se tu fala sair da zona de conforto, tu imagina alguém saindo daquele lugar e entrando num prédio em chamas, entrando num lugar difícil, viajando pra outro país. E expandir a zona de conforto parece, putz, cara, não é nem pra tu tá aí e tu quer que ela fique maior ainda, sabe? Tu quer que a tua vida fique mais confortável. E não é isso, porque expandir a zona de conforto acaba sendo quase um sinônimo de sair dela, só que mais bem feito. Porque pra expandir tu vai precisar sair, não tem como tu expandir de dentro pra fora, tu vai precisar sair, só que quando tu sai tu constrói isso e aí tu se sente confortável ali. Isso que tu falou de ser institucionalizado, né, da faculdade, que acaba acontecendo sem a gente nem perceber, verdade. E tem coisas que a gente precisa daí fazer o esforço consciente. Na maioria dos casos, inclusive, a gente vai ter que fazer o esforço consciente, a gente vai ter que decidir sair da zona de conforto pra daí sim expandi-la. Mas enfim, é uma ideia que eu não tinha muito pensado, assim, e se eu olho pra trás na minha vida, eu venho expandindo a minha zona de conforto regularmente, devagarinho, e volta e meia eu saio dela. Mas eu acho que a ideia de expansão é muito mais bacana do que a ideia de simplesmente sair porque tem que sair, porque sei lá, alguém no YouTube falou que tem que sair da zona de conforto. Não, mas pra que tu vai sair, né? Que é justamente a pergunta que a gente tá fazendo aqui, assim, preciso sair? Tá, cara, vamos ver pra quê, onde é que tu tá indo, né? Como é que tu vai voltar, o que tu vai trazer de volta, enfim. Exato, né? Precisa agora, mas pra quê? Tem uma outra pergunta que vem junto, né? Por isso que eu acho que a pegadinha tá na pergunta. Sim. E eu acho que essa ideia de a gente pensar na faculdade, né? Só como um exemplo, assim, de uma coisa que a gente institucionalizou, internalizou como uma saída da zona de conforto para depois estabilizar ela, expandir, enfim, é quase uma dica justamente para outras coisas que a gente quer fazer, assim. Cara, por que tu tem medo de fazer, sei lá, uma pós-graduação? Tu acabou de fazer a faculdade, tu sabe exatamente o que acontece, sabe? Tu sabe que é difícil no começo, e depois tu vai aprender, e depois vai ser fácil. Isso vale para outras coisas, sabe? Tu já teve outras coisas que te fizeram sair da zona de conforto e não foi tão ruim assim quanto tu tá achando que vai ser. Então, tem essa ideia de... Tá muito ligado ao aprendizado, né? Assim como qualquer coisa que a gente aprende. Tu citou o exemplo ali de aprender um esporte novo. É óbvio que no começo tu vai ser ruim, sabe? Não tem como tu esperar diferente. Tu nunca jogou basquete, tu não vai saber jogar basquete, tu não sabe nem as regras, sabe? Então vai lá, joga mal e já vai com a expectativa de jogar mal. Isso vai te dar muito mais leveza. Mas vale pra qualquer outra coisa, né? Tu quer aprender uma coisa nova, tu não vai saber fazer. E aí tu vai aprender a fazer, e aí vai ser muito fácil, e aí vai ser confortável, então tu expandiu a tua zona de conforto justamente. Mas aí tem o outro lado, né, do espectro, digamos assim, que é a gente usar a zona de conforto justamente pra gente encontrar focos ou prioridades, assim, do que eu quero fazer, sabe? Porque a gente tá ali... Vamos voltar, por exemplo, à faculdade, assim, tem vários cursos que eu posso escolher que me tirariam da zona de conforto e vários que eu acho interessante.
mas eu vou focar em um, sabe? Eu tenho que usar minha zona de conforto também para decidir qual que é a minha essência, né? Qual que é o meu propósito, vamos dizer assim. Então tu falou assim, por que eu vou sair da zona de conforto se o meu ideal é buscar o conforto, né? Eu busco o conforto para ficar no conforto. Mas aqui é um pouco essa ideia, assim, de usar a zona de conforto como uma ferramenta para decidir de todas as opções de saída da zona de conforto, qual que me deixa um pouco mais confortável, qual que eu vislumbro o conforto nela depois que eu aprender, sabe? Sim, sim, não, mas aquilo ali que eu falei tem um outro ponto que responde bem, eu acho, a minha pergunta. E eu vi essa frase num vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição. Que também, o nome do vídeo é bem pra chamar clique, assim, o nome do vídeo é Como a Zona de Conforto está estragando a sua vida. Aí eu falei, tá, vamos lá, né, meu? E o vídeo é bom, cara, o cara traz umas ideias bem bacanas, e uma das ideias que ele trouxe é justamente essa de que a zona de conforto, ela tá sempre encolhendo se tu não dá uma empurrada nas barreiras de vez em quando. Isso aí eu fiquei pensando assim, não, acho que isso aí é papinho do cara e tal. Mas eu fiquei pensando e eu acho que ele tem um ponto interessante aqui. Um exemplo pra ti. Eu tava indo e voltando de bicicleta pro trabalho todo dia, tá? E não era na minha zona de conforto no começo, porque, bicicleta, avenida cheia de carro e tal, movimento e tal, não é um negócio super seguro, pra falar a verdade, e não é super confortável. Mas eu fiz e virou minha zona de conforto. Eu nem pensava mais em ônibus ou ir a pé e tal. Aí veio o inverno, claro, eu tive que pegar outro meio de transporte, né? Pra quem não sabe, eu moro numa cidade que vai a menos 30 e tem neve até o joelho. E aí, cara, foi 3 meses, Peter, ficar sem ir de bicicleta, 3, 4. Quando voltou a primavera, eu passava ali na bicicleta e ficava... E daí eu pegava o ônibus, sabe? E, cara, por semanas eu fiquei indo de ônibus, assim. E aí, na saída do trabalho, que já tá mais quentinho, não tem neve, é tipo 5 da tarde... Eu olhava elas e pensava, semana que vem eu começo. Aí tinha uma desculpinha, não trouxe outra camiseta, não trouxe bermuda, sei lá, que é uma desculpa nada a ver, sabe? E, putz, diminuiu, cara, diminuiu muito. Em questão de 4 meses, já tava completamente fora da minha zona de conforto, um negócio que eu fiz por 1 ano, sabe? Aí esses tempos eu falei, não, cara, vamos lá. Aí eu peguei uma bicicleta e fui. E no que eu botei ela no chão, cara, voltou tudo, assim. E voltou pra dentro da minha zona de conforto, entendeu? Então, assim, não foi difícil trazer de volta, mas também não foi difícil ver sair, entendeu? Como andar de bicicleta, né? não esquece. Então, eu acho que essa ideia de que a gente precisa estar sempre, pelo menos, consciente de onde que tá o nosso conforto e tentar dar uma empurradinha de vez em quando, assim, nem que seja só pra não encolher, é uma ideia que, de novo, não tinha passado pela minha cabeça antes de parar pra pensar sobre isso, e eu achei um conceito bem bacana. Mas aí tem a armadilha, né, justamente da zona de conforto, que ela é confortável, né, então o cérebro já tá ali, já colocou na rotina que dá pra pegar o ônibus, já tá decidido, tu já sabe como é que vai, que parada tem que descer, onde é que pega, que hora passa. Não tem esforço mental nenhum, assim, de pensar que agora tem que pensar na bicicleta, tem que ver onde é que tem a parada de bicicleta, tem que ver se tem uma bicicleta lá, tem que abrir o aplicativo pra desbloquear. Então, assim, é um processo diferente e o teu cérebro já tá na rotina. E como a gente sabe, o cérebro ama hábitos, porque qualquer coisa que economize 1 mísero% de bateria no cérebro, ele vai amar. E ele vai querer fazer isso sempre. E aí que tá o risco, né, da gente cair na zona de conforto como uma trava pra gente nunca fazer nada diferente, assim. Porque, cara, tá confortável, pra que eu vou tentar ir de bicicleta? Porque talvez um dia indo de bicicleta tu descobriu um parque que tu nem imaginava que tinha na cidade e foi maravilhoso e expandiu ainda mais a tua zona de conforto, porque agora tu pode ir naquele parque que é um lugar que te deixa muito tranquilo e te dá esse conforto, justamente. Então, assim, tem essa briga constante do nosso cérebro com o próprio cérebro, né? De ele querer aprender coisas novas ao mesmo tempo que ele não quer gastar energia com coisas novas. E vale dizer que o processo é tão fácil quanto pegar o ônibus ali, porque é só puxar o celular do bolso e pegar a bicicleta. Mas a maneira como tu descreveu é exatamente o que acontece no cérebro, né? O cérebro tá, não, mas olha ali, no ônibus tu pode ler esse livro aqui, ó. E escutar um podcast. Pode até fazer os dois ao mesmo tempo, se quiser. Na bicicleta, não. Porque na bicicleta, claro que eu não vou ler, né? E eu também não uso fone quando eu tô de bicicleta pra poder, enfim, escutar tudo. Então, assim, o cérebro começa a catar umas coisas. A minha ida pro trabalho é de ônibus, eu preciso pegar 2, demora 30 minutos. De bicicleta demora 15. Então, se é questão de querer fazer outra coisa, chega lá mais cedo e faz, entendeu? Não, o cérebro não vai lá. O cérebro vai lá ali no... Não, mas aqui é... Não, cara, não é, sabe? É por isso que eu usei a palavra consciente antes, assim. De repente mas pensa, é mesmo? Será que eu tô fazendo isso porque é o melhor pra mim? Ou será que é porque é só hábito? E a mesma pergunta vale pro outro lado, né? Eu tô aqui na zona de conforto porque é realmente confortável ou eu tô só mascarando um medo ou uma angústia ou qualquer outra coisa, sabe?
Porque sim, da mesma forma que o nosso cérebro nos dá sinais de quando ele quer fugir de coisas novas, assim, um desafio, uma oportunidade de trabalho que eu fico meio receoso de tentar e vai me tirar da zona de conforto, enfim. Tem outros sinais, vamos chamar assim, do nosso cérebro de quando faz sentido a gente ir para a zona de conforto, assim. Porque às vezes a gente tá preso num projeto novo e a gente não quer sair, a gente fica fazendo hora extra e não sei lá. Mas o nosso cérebro tá dando sinais, assim, de que, cara, a gente precisa voltar um pouco para a zona de conforto para todos esses benefícios que eu citei, assim. Consolidar aprendizado e descansar, enfim. Que é, sei lá, tipo... fim de semana, só quero ficar em casa, só quero ver TV, não quero sair, não quero ver ninguém. Esse é um sinal do teu cérebro dizendo justamente, cara, eu sei que a gente aprendeu muita coisa e foi muito legal, mas eu preciso ficar parado por um tempo. Tanto que uma dica que eu acabei encontrando que eu achei muito interessante, nesse contexto aqui era para quem ia fazer uma prova, tipo Enem, assim, alguma prova importante, né? Mas serve para uma apresentação importante no trabalho, qualquer coisa. Que era justamente tu usar o comfort food antes de fazer essa prova, antes de ter essa apresentação. Porque teu cérebro tá com tanta informação que ele tá processando e que te tirou tanto da zona de conforto, que te dá um pequeno conforto, vai dar esse alívio, vai dar um pequeno descanso, vai processar essa informação e vai ser muito mais fácil fazer essa prova ou essa apresentação depois, sabe? Então, achei isso bem interessante, assim, porque no começo da pesquisa parecia que a gente quer sempre ficar só na zona de conforto, mas acontece o inverso também, né? Da gente, às vezes, não querer voltar pra zona de conforto porque a gente tá preso em alguma coisa, né? Pois é, mas aí o único comida ou bebida de conforto que eu tenho ao meu alcance é café, que é um estimulante. Aí acaba que vai me dar Ó, Peter, essa tua dica aí não me serve. Que tu quer que eu saia do escritório e vá comprar comfort food na rua? Não, mas aí é fora da minha zona de conforto também. Não, mas é uma boa ideia, assim, porque acaba que desencadeia, né? Eu tenho muito isso com música, assim. Tem certas músicas que eu ouvia há muito tempo atrás que me trazem muito de volta pro chão, assim. Eu tenho playlists que é pra sair correndo na rua enlouquecido. Às vezes literalmente com o cachorro e tal, e às vezes mais, tipo, num projeto. E eu tenho outros álbuns e playlists que me dão esse hey, calma, volta. E funciona bem pra mim. Sim, esses momentos de conforto, e aí pode ser de várias formas, assim, pode ser comida, pode ser uma música, pode ser ficar em casa e ver TV. Esses momentos de conforto justamente organizam a cabeça, te descansam, te dão energia para que tu possa justamente ficar desconfortável lá na frente, sabe? Tipo, tá, eu recarreguei a energia, agora eu vou pra rua e vou tentar um negócio novo, sabe? Eu tô novo, vamos lá, vamos tentar, vamos descobrir. Porque os dois extremos são ruins, né? Isso a gente já deixou claro, assim. Ficar só na zona de conforto a gente vai ficar estagnado. E um cara que tá sempre fora da zona de conforto é um cara que tá, tipo, tá maluco, assim. O cara tá fora da caixa, assim, tá fora da casinha. Então, o outro extremo também é muito ruim, né? Perfeito. Deixa eu entrar aqui no que eu tinha falado dos 4 ciclos lá. Esse também é um outro vídeo que eu vi. Esse é um TED Talk, inclusive. O link vai estar aqui. E os 4 estágios que esse cara dá, ao invés de dentro ou fora da zona de conforto, são estagnação, é o primeiro. E o último é caos, que são os dois que tu citou agora. A estagnação é sempre estar nessa zona de conforto, não fazer nada de novo. E o caos é o cara que, como é que tu falou? Fora da casinha. É o cara que quer fazer tudo e acaba não fazendo nada, né? Tenta abraçar o mundo e não deu. E aí os dois do meio ali, ele chama de ordem e complexidade. Então, estagnação, tu não tá fazendo nada da tua vida, tá só seguindo ali, nem sabe o que tá fazendo mais. Piloto automático total. Ordem, tu tá progredindo, tu tá... Enfim, tá ali trabalhando, tu tem tua rotina, tu tá bem onde tu tá. O estado de complexidade já seria parecido com ordem, mas com menos ordem. Então tu não tem tanta rotina, tu não tem tanto hábito, tu tá buscando coisas novas, tu tá fazendo coisas diferentes que realmente te desafiam. E aí o caos, que seria o último, que tu tentou desafiar tanto e não sabe nem mais por que tu tá saindo da zona de conforto, tu tá saindo só por sair. E aí, claro, né, cara, é um TED Talk, então ele tá te dizendo que tu tem que estar sempre no estado de complexidade. Não, eu não concordo, eu acho que tu tem que estar sempre no estado de ordem ou complexidade, eu acho que tu tem que ir e voltar. Não, segundo ele, complexidade é o único que funciona. Tá, beleza. Assim, a fala dele é boa, tá, a fala dele é bem legal, é curtinha, 10 minutinhos, vale a pena assistir pra quem tá interessado nesses 4 ciclos, acho que ele chama 4 anéis, sei lá como é que ele chama o negócio. É bacana. E uma coisa que eu gostei muito que ele falou é assim, tem 3 jeitos de chegar na complexidade, né? Tu pode chegar porque a vida te forçou, então, sei lá, perdeu um emprego, alguma coisa assim, tu foi obrigado a mudar as coisas. Tu pode chegar lá sendo carregado por alguém te levou pra esse estágio de complexidade, ou tu decidiu
ir pra esse estado de complexidade. E decidir por si só é onde a gente vem trazendo esse debate, né? Que tá, será que eu saio, será que não? Eu tô fazendo a escolha. Mas essa ideia de ser carregado por alguém eu achei muito bacana, assim. Porque várias vezes a gente tem a oportunidade de levar alguém pra essa zona de complexidade, e às vezes a gente acaba ficando com medo. Putz, eu não vou tirar essa pessoa da zona de conforto dela e tal. Isso é uma coisa que eu tenho visto mais e mais no trabalho, assim, com o meu time e tal. Eu penso, essa pessoa tá fazendo um trabalho bom, eu sei que ela tem capacidade pra fazer mais, mas ela tá fazendo bem agora. Se eu sentar com ela e tentar levar ela mais pra frente, talvez ela fique, por que isso tá acontecendo? Será que eu tô fazendo meu trabalho mal? Aí a gente fica meio receoso de tentar levar uma pessoa pra frente, mas na maioria dos casos acaba sendo bacana também, né? Eu consigo ver pontos na minha vida em que alguém fez isso comigo e foi super bom. Então eu acho que é uma ideia legal também pensar que às vezes a gente não precisa ir sozinho sair da zona de conforto, né? Às vezes a gente pode ter alguém com a gente e continua sendo fora da zona de conforto, não deixa de ser por causa disso. Cara, agora tu trouxe uma coisa que eu não tinha parado pra pensar, mas faz todo sentido assim quando a gente para pra pensar de por que a gente fica na zona de conforto. Porque quando a gente toma a decisão de sair da zona de conforto, a gente tem sempre o ônus da escolha, né? Se der errado, a culpa é minha, porque foi eu que decidi. Assim como se tivesse dado certo, tu teria o bônus, né? Mas a gente ignora o bônus, assim, a gente fica sempre pensando no ônus. E a gente tem muitos momentos, assim, onde a gente ouve amigos ou parceiro na tua vida, assim, que... Não, vamos naquele, sei lá, restaurante X que tu vai gostar, sabe? E aí uma pessoa insiste pra ti ir com ela e tu vai lá e tu realmente gosta, assim. Mas por ti tu não iria, porque lá naquele restaurante não sei nem o que tem, não sei nem o que serve, vai que eu não gosto, às vezes nem tem nada que eu coma lá, sabe? Então é muito mais fácil, né, quando alguém te levou naquele lugar e tipo, ela tirou o ônus, né? Tá, eu vou ir, mas qualquer coisa foi tu que tomou essa decisão também, se o restaurante for ruim a culpa é tua, sabe, não é minha. Isso obviamente acontece em outros momentos da vida, né, de outras decisões que às vezes coisas caem no nosso colo e a gente aceita e nos tirou da zona de conforto, mas a gente nem pensou nisso, né? A gente nem pensou como algo que nos tirou da zona de conforto. Porque, não, foi só um desafio que veio aqui no trabalho e eu resolvi. Não, cara, uma coisa que totalmente tirou da zona de conforto, te deixou sem sono, tu ficou pensando nesse projeto por meses e tu fez, mas tu não ficou angustiado, tu não hesitou em nenhum momento porque tu não tinha, né, esse ônus da escolha. Então, faz muito sentido, né? Isso é uma coisa que eu procuro fazer com a minha esposa aqui. A gente já comentou em alguns episódios de coisas que a gente fez que ela não tinha pensado em fazer, tipo um parque lá, lembra que a gente falou naquele episódio sobre expectativa e tal. Ou filme de terror, né, que ela não gosta de assistir. Aí eu faço ela assistir, aí tem uns que ela gosta, tem outros que ela fica sem dormir uma semana. Videogame é um negócio que eu faço ela jogar todos, ela não gosta de nenhuma. Teve um que ela gostou, que ela joga até hoje. Então, assim, já conta, né? E é bem isso que você tava falando, assim, se ela tivesse tentado jogar 60 videogames e não gostado de 59, ela ia ficar, que perda de tempo. Mas como foi uma coisa que a gente fez junto e tal, não, vem cá, uma atividade legal pra gente fazer, acaba sem o ônus. Então, eu falei um negócio que eu não tinha pensado e aí o que tu respondeu eu não tinha pensado. Mas é assim que a gente chega lá, Peter. Não, mas faz todo sentido, assim, justamente quando a gente sabe como é que funciona a zona de conforto, e é sempre essa armadilha do cérebro, né? Tipo, a gente sabe exatamente como é que funciona, a gente sabe exatamente os malefícios de não sair da zona de conforto, mas ainda assim, será que eu saio? Então ter outras pessoas ao teu redor que vão te estimular, e aí entra uma questão, obviamente, de relacionamentos que nem cabe a nós comentar sobre, mas faz todo sentido tu estar com pessoas que te estimulem a crescer, né? Sejam amigos, sejam parceiros amorosos ou qualquer outra coisa, mas tu tá com pessoas que vão te estimular a crescer e às vezes sair da zona de conforto, mas também às vezes voltar pra ela, que aí eu já faço o gancho pra um último ponto aqui de por que é bom às vezes a zona de conforto, que é justamente auxiliar na manutenção de relacionamentos. A gente ter momentos estáveis, tipo, sei lá, um jantar a dois com a tua namorada, que é um momento de conforto, assim, vocês estão fazendo uma refeição vocês dois, assim. Isso é muito importante para criar esse espaço, assim, para se conectar com outra pessoa e desfrutar momentos significativos. Mas, claro, eu falei aqui de um relacionamento amoroso, mas serve para amigos, serve para colegas de trabalho. Tu tem momentos que são um pouco mais confortáveis, que não é só aquela reunião estressante, mas também para conversar sobre outras coisas não relacionadas, assim, ter um tempo um pouco mais emocionalmente confortável para estabelecer laços, né? Então faz todo sentido. Ao mesmo passo que relacionamentos também nos ajudam, né, a sair da zona de conforto. Acho que tem esse equilíbrio que é muito interessante, que nos relacionamentos talvez é um pouco mais claro, mas quando a gente olha para o nosso autoconhecimento, assim, para algo mais interno, né, às vezes a gente não presta tanta atenção, talvez.
Sim, perfeito. Ligando nesse ponto, o que a gente tinha falado antes lá de ir criando as escadas, eu tenho 2 amigos com os quais eu vou no bar uma vez por mês, ou às vezes a gente faz alguma coisa diferente. E a primeira vez que a gente foi tipo, muito fora da rotina, vou chegar em casa, que horas eu vou chegar em casa? Depois tem que acordar cedo no outro dia, faz tempo que eu não vou pra bar antes de trabalhar e tal. Foi meio assim, sabe? Aí um de nós chegou bem mais cedo, aí tem que ficar esperando, aí cadê o... E hoje em dia já é um negócio que a gente faz todo mês, a gente nem pensa, assim, a gente só fala, tipo, que bar a gente vai esse mês, a gente vai, e é super tranquilo, a gente relaxa, conversa, ri um monte, fala de trabalho, fala de outras coisas também, porque a gente nem trabalha no mesmo lugar os 3. Então, também é uma coisa que eu tive que sair da zona de conforto, e hoje em dia já é parte da zona de conforto. E aí eu acho que o meu último ponto aqui, então, Peter, vai ser justamente essa ideia de que a zona de conforto não importa pra nada. E eu adoro trazer esse ponto depois de 45 minutos de discussão sobre a zona de conforto. E não é algo que eu acredito 100%, tá? Mas eu gostei bastante dessa ideia. A ideia é a seguinte: quando tu quer fazer alguma coisa, ou quando tu precisa fazer alguma coisa, ou sei lá, teria algum benefício em fazer, tu tá pensando em fazer ou não, a ideia de que ela tá dentro ou fora da zona de conforto não interessa. E aí o cara dá o exemplo, isso tá num dos vídeos que eu vou deixar no link aqui, o cara dá o exemplo de que existem várias coisas que fazem bem pra ti dentro da tua zona de conforto, e várias coisas que fazem mal pra ti dentro da tua zona de conforto, e várias coisas que fazem bem e várias que fazem mal fora. Então assim, tá dentro ou tá fora não define intrinsecamente se aquela coisa é boa ou ruim pra ti. Então por que a gente perde tanto tempo pensando se aquilo tá na nossa zona de conforto ou não? E aí o argumento dele é justamente esse. Se tá dentro da zona de conforto vai ser mais fácil, se tá fora vai ser mais difícil, mas a diferença é até essa, assim. Se tu quer correr todo dia, não interessa se tu tá confortável com isso ou não. Se tu quer correr todo dia, tu corre todo dia. Eventualmente, tu vai estar confortável com isso, entendeu? Porque tu vai estar fazendo isso todo dia. Então por que tu tá perdendo teu tempo pensando se tá confortável agora ou não? Não interessa se tá confortável agora ou não. E eu gostei bastante dessa ideia. E é difícil rebater essa ideia, eu acho. É difícil tu chegar e dizer, não. Se tu não tá confortável, tu não deve fazer, mesmo que vai te fazer bem. Não, cara. Se vai te fazer bem, ou se é algo que tu quer... E aí eu já encaixo essa ideia, assim, de que sair da zona de conforto pode ser pra algo que vai te trazer bons resultados, como pode ser pra algo que é bom em si também. Porque a gente fala dessa ideia como se fosse, tu precisa buscar coisas que vão ser difíceis, mas que vão te trazer bons resultados. Não, cara, de repente eu quero degustar vinho, entendeu? Eu quero saber degustar vinho, e é um negócio que eu vou me divertir fazendo, eu quero fazer isso, eu não quero saber degustar, eu quero aprender, eu quero a experiência, mas é completamente fora da zona de conforto. Mas vai lá e faz, porque é algo que eu quero fazer por fazer, entendeu? Eu acho que entra um pouco na ideia ali do 8 ou 80, né? Ou de a gente olhar para a zona de conforto só como algo mais motivacional, para carreiras ou coisa assim, mas serve para tudo, né? Tudo é algo que ajuda a expandir ou não a nossa zona de conforto. A nossa vida é rodeada por isso, né? Tanto que uma ideia que eu achei talvez uma das mais interessantes para visualizar isso. Vamos lá, né? Eu tô tentando trazer uma coisa que é visual para um podcast, que é só em áudio. Mas justamente nessa ideia de que a gente tá expandindo a zona de conforto, né? Então imagina que tem uma bolinha no centro ali de uma tela em branco e tu tem um pequeno círculo ao redor de ti, assim, uma área que seria a tua zona de conforto. Com o passar do tempo é como se tu fosse dando um zoom out, assim, como se a tua bolinha fosse ficando cada vez menor, então tu precisa expandir a tua zona de conforto para que ela seja proporcionalmente ou cada vez maior, sabe? Então isso é muito interessante também como uma ideia de que, cara, eu tenho a minha zona de conforto, eu tô confortável nela, obviamente, mas ela tá sempre diminuindo, então eu preciso sempre buscar expandir ela para pelo menos manter ela, sabe? Por isso que, tem muita gente que fala de sempre estar estudando, sempre estar cursando alguma coisa, mas claro que não precisa ser educação formal, assim, pode ser justamente querer agora aprender a degustar vinho, pode ser querer aprender a jogar basquete, pode ser realmente fazer um curso diferente, né? Então, assim, eu achei interessante essa ideia de buscar coisas que vão te ajudar a expandir isso sempre. E aí entra em outro TED Talk, já que nós estamos citando TED Talks nesse episódio, que é dessa ideia de ficar confortável com estar desconfortável. E aí eu vou deixar o link na descrição desse episódio, porque eu acho que tem uns 15 TED Talks diferentes com esse título, mas eu vou colocar esse aqui que é talvez o mais interessante, é também o mais visto, então acaba sendo fácil de encontrar ele, que é justamente essa ideia, assim, de tu estar confortável, de que estar desconfortável não é algo ruim, sabe? Que é um pouco do resumo do que a gente falou aqui ao longo dessa discussão, assim. E aí algumas dicas que estão um pouco associadas a isso, assim, que é colocar essas saídas na tua rotina, sabe?
Tipo, quarta-feira de noite, eu e a minha esposa vamos degustar vinhos porque a gente decidiu que isso é uma coisa nova que a gente quer aprender, sabe? Vinho, café, cerveja, o que quer que seja. Mas tu criou um momento na tua rotina que tira um pouco o peso do cérebro, assim, de ele não ficar reclamando que é uma coisa que ele não tá esperando, dá aquela clássica enganada no cérebro pra fazer ele fazer o que a gente quer, né? Como se a gente não fosse cérebro, né? Mas eu acho isso genial. E também a ideia de ter pequenos desafios também no teu dia a dia, né? Sei lá, talvez o teu conforto é correr no fim de semana. Mas se coloca um pequeno desafio de hoje eu vou correr por outro caminho, sabe? Vou fazer uma quadra diferente aqui e ver o que tem lá, sabe? Que eu não conheço, talvez tu descubra algo diferente, assim. E aí, como eu já tô citando algumas dicas, tem uma última dica que eu achei interessante, um pouco mais filosófica, mas é usar a ideia de estoicismo para enganar um pouco o teu cérebro, assim. De quando tu tá pensando num novo desafio, algo que tu tem que fazer, algo que tu vai te tirar da zona de conforto, obviamente, é usar esse estoicismo pra ficar, cara, mas nem é nada demais, assim, é tão tranquilo, eu vou lá, vejo o que faz, se não der em nada, não deu em nada também. Não precisa ter medo de falar em público também, não é nada demais, tipo, tá todo mundo lá, todo mundo fala, com uma pessoa falar com 10, não muda nada, sabe? Então tem algumas coisas aí que a gente pode usar pra se enganar, né? Sim, agora é isso que tu falou de buscar pequenos desafios e se colocar esses desafios é algo que eu tenho pensado nessas últimas semanas e tenho colocado em prática. Eu li num artigo, era ex-CEO da IBM, eu acho. Ela falou um negócio que eu achei muito legal, ela falou uma coisa que eu me pergunto todo dia eu fiz alguma decisão, eu tomei alguma decisão hoje, ou eu fiz alguma coisa que só eu poderia ter feito. E essa pergunta de eu tomei alguma decisão é muito bacana, porque a gente tem desafios todo dia, né, Peter? Principalmente no trabalho. Relacionamentos, enfim, também, mas principalmente no trabalho, assim, eu acho que é muito fácil de ver. Vai ter desafio todo dia, vai cair problema no teu colo todo dia. Mas tu foi lá e procurou alguma coisa que tu queria resolver, ou que tu precisa resolver, tu foi atrás, foi tu que buscou aquilo, teve proatividade. E uma coisa que eu comecei a buscar foi conversas difíceis, que é um negócio que, invariavelmente, a gente tenta evitar. Pra que tu vai buscar uma conversa difícil? Olha, pra que tu vai buscar uma conversa difícil? Pra ganhar prática, pra ficar bom nisso. E eu procurei conversas difíceis essas últimas semanas, e semana passada eu tive 2 que eu fui atrás da pessoa, eu trouxe ela pro meu escritório e eu comecei a conversa, que eu poderia não ter feito, entendeu? Talvez fosse ter um problema maior no futuro, talvez. Mas, enfim, eu poderia ter deixado de lado. E eu não deixei, e eu fui lá e fiz. E aí hoje eu tive uma terceira conversa difícil, que quando a conversa começou, a pessoa começou bem confrontando, assim, sabe? O cara não começou a conversa bem, ele começou bem atravessado. E na minha cabeça, ao invés de eu pensar, essa conversa vai ser difícil, eu ficar nervoso, eu só pensei assim, não, meu, tá, vamos lá, deixa o cara falar. Sabe, eu já me senti muito mais pronto, assim, pra ter aquela conversa difícil. Então eu acho que essa ideia de, será que eu tô buscando alguma coisa que é difícil pra mim, é importante também, porque quando tu fala, pega pequenos desafios, cara, pequenos desafios eu tenho 100 por dia, entendeu? Mas será que eu tô buscando algum, eu fui lá e peguei algo que faz sentido pra mim, que vai me ajudar a crescer? Eu acho que essa proatividade é bem importante também quando a gente tá falando de sair da zona de conforto. Como eu falei antes, né? Pode ser forçado em ti, pode ser carregado por alguém, ou pode ser uma decisão tua. E eu acho que esses 2 últimos são bem mais interessantes que o primeiro. Tem até aquele vídeo que viralizou uns anos atrás, quer dizer, volta e meia ele reaparece na internet, que é do professor Clóvis de Barros Filho, que hoje ele tá super popular aí com os livros dele e tudo. Mas na época era um vídeo que, se não me engano, ele falando com os alunos da turma de filosofia sobre Kant, acho que era uma aula sobre Kant justamente, e esse clipe que viralizou era justamente ele falando para os alunos, agora vocês vão para casa e vocês peguem as primeiras 5 páginas do livro, só 5 páginas, vocês não vão entender nada, comecem por essas 5, vocês vão ler essas 5, vocês não vão entender nada, vocês vão ler de novo, não vão entender nada. Assim, não vou traduzir todo o vídeo aqui, porque acho que vale a pena assistir o original. Mas é um pouco dessa ideia, assim, da gente se forçar pro desconfortável, porque é isso que vai nos trazer algo novo, né? E aqui falando de um livro, sabe? Que é uma coisa confortável, assim, ler não é algo desconfortável, mas tu tá forçando o teu cérebro a algo que pra ele é desconfortável, uma coisa nova. E aí isso até me lembrou daquela ideia do Vale da Estranheza, né? Que é uma teoria que se usa bastante, principalmente quando a gente tá falando de robôs ou humanoides, assim, que se assemelham com o ser humano, né? Que, assim, se a gente olhar para a definição, é basicamente a hipótese dessa relação do grau de semelhança entre um objeto ser um ser humano e o nosso grau de resposta emocional, digamos assim. Então, quando a gente olha uma coisa que é claramente cartunesca, isso não nos incomoda, assim, porque claramente não é um ser humano.
Mas quando é muito parecido com um ser humano, mas não é um ser humano, isso nos incomoda muito profundamente, assim. A gente olha para aquele ser e tem alguma coisa de errado nele, assim, isso nos causa muito desconforto, que é justamente esse vale da estranheza, assim. Quanto mais próximo, maior é esse buraco, assim, mais desconfortável é. E quando a gente olha no entretenimento, por exemplo, não necessariamente o vale da estranheza, né, mas essa ideia de desconforto, causar desconforto é muito usado. Mas se a gente pega algum jogo, por exemplo, quando ele quer te deixar angustiado, ele muda um pouco o tom da música, ele muda a velocidade da animação, alguma coisa fica diferente que talvez tu nem perceba racionalmente, mas aquilo te deixa desconfortável, né? Filme de terror faz muito isso, a animação faz muito isso, né? Que é justamente pra brincar com a tua zona de conforto, sabe? Ela fica zoando contigo mesmo, assim, com pegadinhas mentais, sabe? Mind tricks, pra te fazer ficar desconfortável naquela tela, assim. Então, eu acho que no fim, o que eu quero dizer com tudo isso é que é normal se sentir desconfortável, sabe? Não é algo alienígena estar desconfortável, faz parte. Então, eu volto para a ideia daquele TED Talk, assim, que a gente tem que estar confortável com estar desconfortável, porque é a coisa mais normal do mundo, assim. É a ideia de algo inesperado, né? Que teu cérebro não tá esperando. Por isso que, por uns bons anos, Laranja Mecânica foi o meu filme de conforto, que parece uma coisa ridícula, mas eu deixava tocando no fundo quando eu tava estudando, e eu deixava tocando quase todo dia. Porque, por mais que o filme em si seja desconfortável, meu cérebro já sabia exatamente o que ia acontecer na próxima cena, então não me causava desconforto nesse sentido. Eu acho que são dois tipos de desconforto, assim. É claro que é desconfortável certas cenas daquele filme, é lógico, mas não tá me causando esse desconforto que você tá descrevendo agora, de alguma coisa mudar e o cérebro não tá esperando, e tu precisa de um segundinho ali pra adaptar, entender o que aconteceu ali, e quando tu já viu o filme várias vezes, isso não acontece, né? Mas enfim, a gente tá quase se concluindo aqui, então acho que vamos pra conclusão do episódio em definitivo. Vamos lá. Bruno, preciso sair da zona de conforto, sim ou não? Resposta definitiva e acabou o episódio, vai. Sim. Cara, assim, depende, tá? Se tu quer ter uma vida legal, bacana, sim. Se tu já tá feliz com o que tu tem e tal, e não tem ambição de mudar isso, não. E assim, sem julgamentos, entendeu, Peter? Eu tenho momentos na vida em que eu não quero sair da zona de conforto, e tu pode me oferecer e pode me chamar, e eu não vou sair daqui, e esses momentos podem durar meses, e eu tenho certeza que à medida que eu for envelhecendo, eles vão começar a durar anos. Então assim, eu não tô julgando ninguém que quer ficar na zona de conforto. Mas, cara, se tu quer buscar alguma coisa melhor, se tu quer aprender mais, se tu quer conhecer mais coisas, se tu quer se sentir melhor contigo mesmo, a resposta vai ter que ser sim. Com asteriscos, né? Não tenta viver sempre fora da zona de conforto, mas se tu quer uma resposta sim ou não pra acabar o episódio, é sim. Tá bom, então a gente concorda que sim, mas eu reforço, né, que a armadilha tá nessa pergunta, assim, não é que a gente não pode ter conforto, a gente tem que eliminar todo o conforto da nossa vida e é só isso que vai nos fazer progredir. Na discussão a gente deixou claro que tem vários momentos em que o conforto é essencial, não é nem assim que pode ser bom, ele é essencial, justamente para poder progredir. E eu acho que no fim faz sentido a nossa resposta ser sim, porque, que nem a gente viu, é muito mais fácil eu ficar na zona de conforto. Então faz sentido que a gente tenha que fazer pressão para sair da zona de conforto, senão a gente vai acabar ficando, né? E quanto mais a gente ficar, mais difícil vai ser de sair. Tem em mente que tem uma certa inflação da vida, assim. É que nem o nosso salário. Se a gente tiver o mesmo salário sempre por todos os anos, todo ano o nosso salário vai valer menos pela simples inflação monetária, nesse caso. Mas tem uma certa inflação da vida ali de que, tipo, a gente tem que estar evoluindo, senão a gente vai ficar para trás. Então acho que faz sentido, assim, a gente responder que sim, porque a gente precisa se pressionar a sair, porque é mais fácil ficar, e ficar é muito mais fácil do que querer sair, enfim. Fica um pouco redundante, mas eu acho que é um pouco isso. Sim, mas faz sentido que seja redundante, porque realmente é um círculo, né? Ficou mais, aí ficou mais, aí ficou mais, aí ficou mais, aí ficou mais, enfim, etc. E eu vou ficando por aqui. Valeu. Essa conversa a gente já tá concluindo, então já tá um pouco confortável, então vamos embora. Valeu. Olá, ouvinte. Se você gosta do Inturnute, não deixe de compartilhar nas redes sociais, e de seguir no Spotify, ou no seu aplicativo de podcasts favorito. E se você quiser compartilhar a sua resposta para a pergunta da semana, é só enviar uma mensagem. Muito obrigado, e até o próximo episódio.